Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar algo polêmico, né, mas muito interessante dentro do meu campo de visão e como que eu ajo e como que eu procedo mediante a intolerância religiosa. Um assunto que praticamente tem assim virado as redes sociais, né? Onde que muitas pessoas colocam ali o seu posicionamento, e muitos ali você vai ver os radicais e você vai ver os extremistas, né? E eu quero mostrar para você Jesus, né? Mas só que eu quero te mostrar dentro de um contexto bíblico, né? Não segundo o que eu acho, o que eu penso, mas segundo o que a Bíblia diz, né? Então a questão é a seguinte: eu sou pastor, sou evangélico, né? Vivo a Bíblia, né? Se a Bíblia fala que precisa perdoar, eu vou perdoar, mesmo eu estando dentro de uma condição ao qual, a princípio, é complicado, é difícil, mas não é impossível, tá? Então, eu já perdoei muitas pessoas. Então, e isso foi bom para mim, porque quando a gente fala de perdão, está falando de nós mesmos e não da pessoa. Mas vamos lá, isso é questão de entendimento, de compreensão, e isso você vai vivendo, né? E você vai estudando, vai aprendendo mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo, né? Sobre uma vida cristã, e você vai percebendo o quanto é necessário, né? Praticar a palavra de Deus. Hoje, as diversas religiões que têm espalhadas pelo mundo, né, usam também, muitas delas usam a Bíblia, né? Elas falam de Deus, elas falam de Jesus, elas falam do Espírito Santo, né? Mas eu quero falar para você algo interessante sobre isso, né? Eu não estou aqui, sinceramente, para atacar igreja evangélica, pastores, padres, bispos, igreja católica, centros espíritas, tal. Não. Eu quero falar sobre intolerância religiosa, porque intolerância religiosa tem em todas as religiões. Porque às vezes parece que o negócio fica só em cima dos evangélicos, né? Mas não é bem assim não. A intolerância religiosa, ela acontece em todos os campos da religião, tá? Toda religião que você imaginar vai ter alguém intolerante com a religião do outro, tá? Mas vamos lá. O meu contexto aqui é apresentar algo que ninguém apresenta, que é exatamente o Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu único Filho Jesus, e que Jesus, antes de subir, roga ao Pai para que não nos deixe órfãos, mas que envie o seu Espírito Santo para que habitasse em nós todos aqueles que são confessos a Cristo Jesus, né, que foram agraciados pelo Espírito Santo com a imposição de mãos. Quem recebeu primeiramente o Espírito Santo, os apóstolos, né? Depois eles impuseram as mãos sobre os demais que receberam o Espírito Santo, e assim o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne. Tem gente que acredita que a partir do momento que a pessoa confessa a Cristo Jesus, né, ela já recebe o Espírito Santo. Não é bem assim. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a humanidade. Para quê? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A partir daí a pessoa confessou a Cristo, né, ela começa a ter uma trajetória. Ela tem que passar por um processo mediante a palavra. Qual que é esse processo? Ela se converteu, levantou a mão, aceitou a Cristo, recebeu a Cristo na sua vida. Ali ela começa a trajetória cristã. Aí ela é levada ao batismo, né, para sinalizar, né, que realmente ela foi salva e liberta em nome de Jesus, né?
Por isso que o batismo ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mediante as três pessoas da Trindade. E ali, a partir daí, a pessoa ela passa a ser parte do corpo de Cristo, né? A partir do batismo ela faz parte do corpo de Cristo. E antes disso, pastor, não, ela apenas está dentro de um processo para fazer parte do corpo. A partir do batismo ela faz parte do corpo. Mas como assim? Isso não é Bíblia, tá? Então, antes de me questionar, antes de bater de frente comigo, vem para a Bíblia e leia a Bíblia, tá? É tanto assim que para que possa tomar a Santa Ceia, tem que ser batizado. Da mesma forma que Jesus foi batizado, os seus discípulos também foram batizados, né? E começaram a partir daí esse contexto da Santa Ceia. E é tanto assim que Jesus falou o seguinte: todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Eu não creio na Bíblia, então a gente não tem muito o que discutir aqui, muito o que falar, né? Eu estou falando para pessoas que têm fé, pessoas que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus, ok? Eu não estou falando para aquelas pessoas que são incrédulas, que talvez venham aqui só para criticar aquele negócio todo. São pessoas vazias, pessoas que não têm um estímulo, não têm uma direção, não têm um rumo na vida. Eu não estou falando para você, eu estou falando para aquelas pessoas que creem, aquelas pessoas que querem mudança de vida, né? E querem saber sobre questão de intolerância religiosa, né? Eu não nasci em lar evangélico, tá? Eu vim me converter na minha adolescência, quando eu estava entre os meus 17 para 18 anos, foi quando eu me converti, né? 3 meses depois, olha só que interessante, eu já tinha lido a Bíblia toda, né? E eu aceitei a Cristo, né? Na minha casa, ajoelhei, confessei a Jesus e fui para a igreja, né? 3 meses depois, né, eu passei por uma classe preparatória de batismo, onde que a igreja fazia perguntas. Hoje já não tem isso, né? Mas naquele período a igreja em questão ela tinha essa preparação, onde que chamava a igreja, os membros da igreja, e os membros da igreja começavam a fazer perguntas bíblicas, né? E como eu já tinha lido a Bíblia e eu sempre gostei demais de estudar, eu respondi tudo e logo depois eu fui batizado. Eu já tenho 28 anos de conversão, né? Mas eu falo que, de verdade mesmo, né, são 7 anos, foi dentro desse período de 7 anos que eu fui consagrado pastor, sabendo não, né? Entendendo que você que não me conhece, eu tenho o meu chamado pastoral desde o ano de 1997, né? Só que pelas idas e vindas acabou que eu não fui consagrado na época e fui consagrado agora, tem pouco tempo, né? Então a questão é o seguinte, vamos lá. Quando se trata de intolerância religiosa, como eu havia falado, a gente sabe que diversas religiões espalhadas pelo mundo usam a Bíblia como um ponto de partida para chamar a atenção das pessoas, tá? Aí você fala assim, mas a igreja evangélica também chama. Não, tem determinadas religiões que tem o seu material, tem a sua própria, os seus próprios livros e usam a Bíblia como um artifício para chamar a atenção das pessoas, falando que Deus está ali, que o Espírito Santo está ali e que Jesus está ali, né? O problema é o seguinte, qual que é o nosso maior detalhe aqui sobre a questão da Bíblia, sobre Deus, Jesus e Espírito Santo? Primeiro que ele não é exclusivo de uma religião, tá?
porque Jesus, ele excede as religiões, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender. O que nós precisamos compreender aqui é o seguinte: por que fala assim, cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos espíritas, né? Exatamente por causa desse contexto. Porque a questão é o seguinte: muitos acreditam que está servindo a Deus conforme a palavra. Só que você tem que ler a Bíblia para saber se você está fazendo as coisas certas, né? Então vamos lá. Meu intuito desse vídeo não é atacar religião nenhuma, mas é trazer uma luz sobre essa questão da intolerância religiosa. Como eu já falei, existe em cada religião existe os seus radicais e existem os extremistas. São aquelas pessoas que brigam, que xingam e que partem para cima, e eu tô certo, você tá errado, aquele negócio tudo e tal. O interessante é que eu tenho uma visão diferente. Primeiro, eu respeito todo mundo. Pastor, o senhor discorda das religiões? O meu posicionamento, ele vai ser bem claro e bem sério. A questão é o seguinte: na época de Jesus, né, na época do Antigo Testamento também, já se esbarrava com várias religiões, né? O povo de Israel mesmo tinha problema com vários deuses, né? E ali que era cultuado, e às vezes até entrava esses deuses quando os reis não andavam segundo a palavra do Senhor, esses deuses entravam em Israel, e aí era um problema para os profetas. Aí Deus levantava profetas para retirar esses deuses do meio do povo, né? Para estabelecer apenas o Deus único, o Deus verdadeiro, né? Para você ter ideia, então vai para a Bíblia, não questiona a mim, vai para a Bíblia. O que eu estou falando é Bíblia, ok? Deus, ele não aceita outro Deus. Não terá outro Deus além de mim, diz o Senhor. Então, é eu que estou falando? Não, é a Bíblia. Então, a Bíblia é muito clara nisso. Deus não aceita dividir a glória dele com nenhum outro Deus, ok? E ele se determina o Deus único. O que isso significa? Não existe outro Deus a não ser Ele. Os demais são seres espirituais que tomam para si o cargo de divindade que não são. Quem está falando isso? A Bíblia, né? Então, o que acontece? O que eu quero colocar para vocês aqui aí você vai falar assim: não, cada religião tem o seu Deus. Não existe isso. Ou você vive a palavra ou não vive. Do que eu estou falando? Eu estou falando da palavra de Deus, o qual a minha fé procede, ok? Aí se você for para outras religiões, né, você vai perceber que eles vão falar da fé deles, do que eles creem e tal. Só que se nós partimos do contexto bíblico, né, nós precisamos observar uma coisa. O que me chamou a atenção na Bíblia, na igreja cristã evangélica de verdade, tá? Porque tá um monte de igreja cristã evangélica aí que, pelo amor do Senhor, tá uma coisa séria, uma loucura, só escândalo em cima de escândalo. A sua igreja é a mais perfeita? Não, não é. Mas nós estamos lutando contra o pecado, vivendo a palavra, e é isso que você tem que olhar, né? Nós não estamos aqui satisfazendo a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. De que maneira? De qualquer maneira? Não. Tem que andar com a vida dentro do propósito, né?
Qual que é o propósito? Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e viver essa vida. Não é só confessar, e praticar, né? Então, não tem essa questão, tá? Então, se eu parto da Bíblia, a Bíblia é o meu manual de vida, então eu estou falando da Bíblia. Eu não estou falando de livros, eu não estou falando de outras religiões que têm os seus próprios materiais para justificar a sua crença, a sua fé, né? Então, o que acontece? Eu respeito as pessoas das demais religiões, ok? Respeito muito. Porque em Efésios 6, a palavra fala o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, nas regiões celestiais. Então, o que a palavra está falando? Ela está falando o seguinte, existem seres malignos, seres que estão dispostos a fazer coisas ruins com a humanidade. E aí é que surge a questão de seitas e heresias, né? Porque o que é considerado seitas e heresias? Partindo da Bíblia, das Sagradas Escrituras, aquilo que vai fugir da palavra de Deus é considerado seita e heresia, ok? Mas a minha questão aqui não é entrar nesse assunto hoje. Falamos sobre intolerância religiosa. Quando nós falamos sobre intolerância religiosa, nós estamos falando quando você ataca, quando você cutuca, quando você ofende, quando você fala que você está certo e o outro está errado, tal. Mas eu parto do seguinte, meu pensamento, e eu fico em paz com isso. Eu não corro atrás de ninguém para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Não corro. Eu vou atrás daquelas pessoas que abrem os seus corações e falam assim, pastor, eu preciso de ajuda. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. É muito chato, é muito desagradável a pessoa ficar em cima de você, criticando, julgando, apontando, falando que você vai para o inferno e tal. Você toma raiva, você toma ódio da pessoa, né? É interessante que uma pessoa, até do candomblé, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, me conhece e virou um dia, me chamou e falou assim, aqui, quero te fazer uma pergunta. Eu falei assim, oi. Assim, ó, de todos os evangélicos que eu conheço, você e a sua esposa são os únicos que nunca tentaram me converter. Aí eu virei para ela e falei assim, mas você quer se converter? Não. A gente pode conversar? Eu falei assim, vamos conversar, né? E ali nós começamos a conversar e eu expliquei para ela, né, sobre a questão do posicionamento bíblico, né? Eu falei assim, que todos aqueles que se achegam, né, até nós, né, nós falamos sobre as Sagradas Escrituras, a vida com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e como que deve ser o proceder. Eu não posso forçar Jesus nas vidas. Eu tenho que proclamar o Evangelho. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. O que é aproveitar a oportunidade? É quando a pessoa dá um gancho, né? A vida dela não está assim, não está assada e tal. Aí você fala com ela, né? Então, o próprio apóstolo Paulo já falou sobre isso. Aproveitai as oportunidades. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. A questão é, se eu chego hoje numa festa, numa roda de amigos, e eles viram para mim e falam assim, ó Alex, você é pastor, né, e tal, assim, fala da Bíblia aqui com a gente, é uma oportunidade, né? Mas se eles não falarem nada, né, porque existe, deixa eu falar um negócio com você, existe momento e lugar para você falar da palavra de Deus. O que Jesus ele falou? Ele falou assim,
não joguem, não deem, não joguem pérolas aos porcos, porque a palavra de Deus ela é preciosa. Ela não é para você falar em qualquer lugar. Não é para você entrar dentro de um bar, né? Abrir a Bíblia e começar a falar dentro do bar que está todo mundo bebendo, já está todo mundo tonto. Música alta, que negócio. Não vai acontecer, entendeu? Tem gente que acha que vai, né? A gente tem histórias aí de pastores que já declararam que foram direcionados pelo Espírito Santo para entrar num bar e falar com uma pessoa específica. Olha, isso é raro. Isso são questões assim, bem isoladas. Isso não acontece com frequência, né? Mas você vê a pessoa numa vida complicada, delicada, você vai falar de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, de uma vida, né, dentro desse padrão. Porque daí ele falou o seguinte, os evangélicos são os donos da verdade. Não, nós não somos os donos da verdade. Nós vivemos a verdade. É diferente. Então, qual que é a nossa verdade? As Sagradas Escrituras. Então, é o que você precisa entender. Quando você lê a Bíblia e prestar atenção no que você está lendo, né? E também tem esse detalhe. Se você tomar a Bíblia como uma questão de fé e quer conhecer o Deus de Israel, o Deus Pai, né? O Deus único, a partir daí. Mas o que adianta eu tentar descer Jesus de goela abaixo numa pessoa? Ela tem que me dar oportunidade, ela tem que me dar uma abertura, né? Igual eu falei com essa pessoa conhecida, né? sobre essa questão. Igual eu falei, ela é do Candomblé e ela ficou curiosa, porque eu não tentei descer Jesus goela abaixo dela. E ela achou super interessante, ela falou assim, olha, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falando desse jeito, né? Mas irmãos, olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Jesus ficava correndo atrás dos religiosos? Não, ele não ficava. Pelo contrário, ele fazia o trabalho dele. E todas as pessoas que chegavam até ele saíam salvas, curadas, libertas. E elas começavam a seguir, mas nem todas a seguiam. Mas a maioria seguia ele. Então a gente precisa entender, né? Porque não é dessa maneira, não é sendo radical, não é sendo extremista. Tá tudo errado, né? A gente tem que proclamar o Evangelho. Só que a palavra também ela ensina, olha só que coisa interessante. A palavra ensina também que quando nós formos proclamar o Evangelho, né, a gente vai, igual Lucas 10 mesmo, né? Você vai bater de porta em porta. Hoje nós chamamos de lar de paz, tá? E você vai declarar a paz ao Senhor, né? Dentro do contexto nosso, né, a gente chega e a gente faz uma pesquisa com a pessoa, pergunta se ela deseja receber o lar de paz. E detalhe, o lar de paz ele é feito no lar de pessoas que não são crentes, tá? Então a gente chega, a gente conversa, pergunta se ela aceita o lar de paz, se ela aceita conhecer mais da palavra de Deus, da Bíblia, e você vê que não é forçado, é uma coisa bem tranquila, bem light, porque Jesus ele tem que ser recebido com singeleza, com tranquilidade, com paz, né? Às vezes é a pessoa mesmo que atrapalha tudo, né? Hoje nós estamos vendo um evangelho totalmente distorcido, um evangelho que envergonha, um evangelho que não o verdadeiro evangelho, mas o evangelho que estão taxando aí e que está exposto nas redes sociais. Homens e mulheres que estão se desviando dos caminhos do Senhor e envergonhando, né? Só que o fim deles estão determinados também nas Sagradas Escrituras. Então por isso que eu falei, se for me rebater, leia a Bíblia primeiro
E se eu estiver falando alguma coisa que não esteja na Bíblia, daí você pode rebater. Caso contrário, não tem como rebater. Então eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da Palavra de Deus. Ah, mas eu não creio que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então não é para você, né? A gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser sábio. Porque se você não crê que a Bíblia contém e é a Palavra de Deus, como que você pode? Você foi escrito por homens. E sim, foi escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito de Deus. Não sei se você sabe, quando a Igreja Católica foi fechar a Bíblia, né, para ser o que nós temos hoje, eles foram catalogando com o tempo os livros, e eles foram lendo os livros, e eles compreenderam que existiam manuscritos, né, que falavam de um mesmo assunto, em épocas diferentes, em localidades diferentes, autores diferentes, e falavam todos eles o mesmo assunto. E foi onde que eles fecharam esse livro, que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada ou Sagradas Escrituras. Então você tem que ir para a história para saber também sobre isso, né? Porque tem gente que não sabe sobre isso. Então como que você me explica isso? Como que você me explica sobre localidades totalmente distantes, anos, décadas, né? Séculos de distância de um escrito para o outro, e eles nem sabiam, conheciam o outro, a maioria não conhecia, e quando eles juntam, está falando do mesmo assunto. Se não for o Espírito Santo, quem é? Né? Então, as Sagradas Escrituras falam de quem? Fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo. O que mais a palavra fala? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre salvação e vida eterna. Do que mais a Bíblia fala? A Bíblia fala também de uma conduta de ética e moral, né? Ao qual todo ser humano tem que seguir. Se você for adepto, né, ao Deus único, né, ao Deus Pai de Jesus, ao Espírito Santo, nós estamos falando da Bíblia, das Sagradas Escrituras, vivendo segundo a palavra. Então, nós somos uma igreja bíblica, apostólica e profética. Então, a gente precisa entender que, do que eu estou falando o seguinte: no meu contexto, minha visão, eu não tenho problema nenhum com as demais religiões. Tá? Se chegarem para mim e falar assim, eu não tô mais afim da minha religião, eu quero me converter ao cristianismo, ao ser evangélico e tal, vai ser muito bem recebido, e nós vamos trabalhar igual a gente tem feito com muitos. Né? O Senhor, como diz em Atos 2, o Senhor tem acrescentado aqueles que vão sendo salvos. Então é dessa maneira. Não adianta eu tentar forçar, né? Porque a obra não é eu que faço, é o Espírito Santo que tem que convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É assim que funciona. Vai acontecer isso comigo, né? E vai acontecer isso também com você, com outros, né? E por aí afora. Ah, mas eu não quero. Mas ninguém está forçando você a querer, né? Então é aquele negócio. Olha só o que a palavra fala. Todos quanto o receberam quem? Jesus, né? Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. É o único que consegue fazer isso. Tem gente que fala assim, eu sou filho de Deus. Não, filho de Deus é a partir de Jesus. Então, a gente está falando dentro do contexto de Bíblia, tá? Então, como que você pode argumentar alguma coisa se você não partir da Bíblia? Então, a Bíblia é o nosso manual e é a partir daí que eu vou dela. Então, eu não tenho questão de intolerância religiosa, igual eu falei. Respeito, talvez você está perguntando assim, mas você não colocou se você concorda ou discorda. Eu não estou aqui para concordar ou discordar. Eu estou aqui para levar a paz do Senhor. Estou aqui para receber todas aquelas pessoas que querem sair e viver a palavra de Deus. Eu estou aqui para isso. Eu não vou ficar brigando com religiões, com igrejas,
com centros espíritas. Não vou. Eu vou fazer o meu trabalho igual Jesus fez. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não vou ficar me preocupando com demais religiões. Eu vou fazer o meu trabalho. Porque o que a própria palavra fala? Que no mundo tem muitas pessoas aflitas. No mundo tem pessoas desesperadas. Tem religiões que falam que vão ser salvos pelas obras. Mas a Bíblia não diz isso. Se você parte da Bíblia, ela vai falar o seguinte: que a salvação ela não vem por obras, mas pela fé. E isso é dom de Deus. E Deus dá a nós através de nós confessarmos o seu Filho Jesus. Então, se você faz um comparativo de salvação e vida eterna, né, você vai ter que partir da Bíblia. Não existe outro livro que vai te falar sobre salvação e vida eterna mais claramente do que a Bíblia, né? Os outros vão tentar inventar umas modas, né? Mas só que é um livro antigo, é um livro que ultrapassou gerações, né? E vai ultrapassar até que Jesus venha, né? Então, não tem como argumentar com a Bíblia, né? Então, quando a Bíblia fala, né, a Bíblia fala que nós não devemos adorar a outros deuses, somente o Deus único. A Bíblia é muito clara nisso, né? Então, a Bíblia é só uma história, são fábulas. Se você crê nisso, eu não posso fazer nada, mas eu não creio que seja fábulas, né? É tanto assim que a história bíblica, ela bate com a história da humanidade, né? Então, a gente precisa entender isso. Para você ter ideia, a Bíblia ela relata muito claro o que aconteceu na época. Só para a gente já ir finalizando a questão aqui do vídeo. Quando o Império Romano assumiu, né, o domínio, né, querendo dominar o mundo, Alexandre o Grande tinha caído, tinha morrido, né? E aí, quando Alexandre o Grande ele estava dominando o mundo, ele chegava nas localidades, né, igual que ele chegou em Israel, ele não tirava a cultura do povo, pelo contrário, ele colocava a língua grega, ele ensinava a língua grega. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego.